meu tema é: uma mulher transformada não teme o ainda. E eu queria ler um texto que está em Abacuque 3, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Uma mulher transformada, ela não teme o ainda. E é sobre isso que eu quero falar, o ainda nosso de cada dia. Eu quero dar um panorama do livro de Abacuque para você. Esse livro é um profeta que ele começa falando para Deus as suas queixas. Queixas que ele vê no seu dia a dia. E ele está perplexo com tudo aquilo que ele está vendo. O povo não obedece a Deus, o povo não teme a Deus, e o povo está totalmente desviado de Deus. E ele vai e fala para Deus: Deus, até quando o Senhor vai aguentar isso? Ele tem os mesmos questionamentos que eu e você. Nós olhamos para o nosso dia, para a nossa época, parece uma coisa muito ruim. Mas não é diferente do que aquele homem estava vendo lá naquele tempo. Era a mesma coisa. Então ele vai para Deus e ele faz a primeira queixa. E Deus responde para ele. Não contente com a resposta de Deus, ele vai e faz uma segunda queixa. No final da segunda queixa, Abacuque 2:1, ele vai falar assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. E de novo Deus responde para ele. Deus aqui depois vai falar várias coisas que ele quer que o povo corrija, que Deus quer que o povo ande em santidade, porque Deus quer se derramar para o povo, mas não dá para Deus se derramar, porque o povo não está andando de acordo com a vontade de Deus. E Deus fala assim em Abacuque 2,14: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Nós não estamos vivendo nesse ponto ainda, quando as águas vão encher o mar. Isso fala de avivamento, quando a glória de Deus encher toda a terra. Nós não estamos vivendo esses dias ainda. Os nossos dias são como os daquele homem, são como os do profeta. E depois ele vai falar para Deus em Abacuque 3:2: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante de ti, dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em sua ira, lembra-te da misericórdia. Esse homem está falando para Deus assim: Deus, aquilo que o Senhor fez no passado, faz de novo aqui hoje. Essa deve também ser a nossa oração. Aquilo que Deus fez no passado, nos outros avivamentos, nós também devemos orar por isso, para que Deus faça de novo na nossa época. Você consegue entender o coração desse homem? Eu quero aconselhar você a que você leia esse livro depois. Ele tem 3 capítulos. E dentro desse texto, eu quero tirar 3 lições para nós. O que significa o ainda? Ainda é um advérbio de tempo. Eu ainda estou falando aqui, mas daqui a pouco eu não vou estar mais, porque o ainda muda. O seu ainda vai mudar. Talvez você está achando que está demorando muito, mas o ainda muda. Até agora você está vivendo desse jeito, mas depois você não vai viver mais, porque o ainda vai mudar. O que tem impactado a sua vida? O
meu primeiro ponto é: uma mulher transformada não se impressiona com o que vê. No final da segunda queixa, ele vai falar assim, em Abacuque 2:1: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei a essa queixa. Esse homem, ele fala que ele sobe numa muralha, e nessa muralha ele fica num lugar de sentinela. Sentinela é um lugar que você vai para ver, é um lugar que você tem uma visão privilegiada, mas ele não vai lá para ver, ele vai lá para ouvir. Ele fala assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Deus me dirá. Aqui não está falando que ele está esperando para ver o que Deus vai falar. Sabe quando você sai com uma amiga e que você fala para ela assim: eu vou encontrar com fulana que eu quero ver o que ela vai me falar. É isso que esse texto está falando. Não está falando que ele vai lá para ver. Ele vai num lugar alto para ouvir o que Deus vai falar para ele. É isso que está falando. Esse homem vai num lugar que ele tem uma ampla visão. Mas nesse lugar alto, ele não se distrai com aquilo que ele está vendo. Porque ele foi para ouvir o que Deus está falando. Ele está aguardando o que Deus vai falar para ele. Minha irmã, se você dá mais valor ao que você vê do que ao que Deus falou, está na hora de você fechar os seus olhos e abrir mais o seu ouvido. Eu vou repetir: se você dá mais valor ao que você está vendo do que ao que você ouviu de Deus, você precisa fechar os seus olhos e abrir os seus ouvidos para o que Deus já falou e o que Deus está falando. A fé vem pelo ouvir, não é pelo ver. Vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Ouvir é mais importante que ver. Porque quando a gente vê, aquilo nos abala, mas quando a gente ouve, a gente se apega naquilo que Deus está falando. Cuidado com a sentença que você está colocando sobre algo que você viu. Gênesis 37 vai contar uma história. Vai contar a história de Jacó e José. Jacó sabia que José ia cumprir a promessa dele, que ia cumprir o legado dele. Quando ele deu aquela túnica para ele, ela tinha várias cores, e cada cor significava uma coisa. Jacó sabia quem era José. E Deus tinha falado para ele. Quando Deus falou lá para Abraão, Deus falou: a sua descendência vai ser grande. Jacó sabia que se tratava de José. Mas os irmãos de José aprontaram uma com o pai. Jogaram o irmão no poço. E sujaram a túnica tão querida do pai de José, mas os irmãos odiavam a túnica, porque eles tinham inveja do que aquilo simbolizava. Os irmãos sabiam. E eles pegam a túnica e sujam com sangue de bode, e dá lá para o pai. E leva para o pai e falou assim: você reconhece isso? Eles não chegaram para o pai e falaram assim: pai, olha, acho que José morreu. Eles não falaram, eles falaram para ele: você reconhece essa túnica? Jacó, quando viu aquilo, ele falou: meu filho morreu. Aquilo abalou tanto ele que ele não conseguiu se lembrar do que Deus tinha falado. Ele declarou: meu filho morreu. Ninguém falou. Ele olhou a capa e ele falou: meu filho morreu. Percebe que quando o inimigo quando ele quer te mostrar uma realidade, ele te abala? Pensa no seu ainda. Quando você vê algo como uma luz reluzente na tua cara, aquilo não abala você? E quando ele quer te enganar, ele te abala. Ele vai te impactar com a visão e ele vai te abalar. Porque quando você está impactada e quando você está abalada, você não consegue se lembrar das coisas que Deus falou. Porque aquilo impactou tanto você, abalou tanto você, tirou o seu chão. E você não consegue se lembrar do que Deus falou para você. Jacó foi impactado com o que viu. Ele foi enganado pela visão dele.
Mas a promessa que Deus tinha falado, ela ainda estava lá de pé. E ela ia se cumprir. Porque a promessa de Deus não morre quando você morre por dentro. Ela continua viva. A visão dele matou a promessa dentro dele. Mas a promessa que Deus tinha falado, ela ainda era viva. Qual é o seu ainda? Como você está olhando para o seu ainda? Você tem um filho desviado, você tem um marido desviado, você tem um casamento precisando de restauração, você está precisando do emprego, a conclusão na faculdade, pais alcoólatras, um momento de doença, depressão, pânico. Qual é o seu ainda? Como você está vivendo o seu ainda? Quando ele vem para te impactar, você vai lá e pega as promessas de Deus e se agarra neles? Ou você faz como Jacó, um homem que lutou com Deus, gente. Mas na hora que ele foi impactado, ele falou: acabou, meu filho morreu. Aquele homem ficou tão abalado. Você está fazendo como, minha irmã? Tem uma mulher na Bíblia que também se entregou ao seu ainda. Noemi. Noemi, ela saiu de Israel e foi para Moabe. E lá ela foi o marido e os filhos. O marido dela morreu. Os filhos morreram. Aquela mulher se viu sozinha. As duas noras, que nem eram mais noras, né? Porque não tinha mais vínculo com ela. Não tinha mais filho para ser nora. Não tinha mais nenhuma obrigação de ajudar ela. Elas falaram: não, nós vamos ficar com você. Ela falou: não, eu não tenho filho para dar para vocês, vão para suas casas. Aquelas mulheres tinham para onde voltar. Ruth não voltou. Ruth abraçou aquela mulher e falou assim: eu vou caminhar com você. O seu povo vai ser o meu povo, Noemi. A tua terra vai ser a minha terra. O teu Deus vai ser o meu Deus. Mas aquela mulher foi impactada. E ela mudou o nome dela. Ela falou: agora meu nome não é mais Noemi. O meu nome é Mara. Mara significa amarga. Ela foi tão impactada com aquilo que aconteceu para ela, que ela mesma falou: eu sou amarga. Eu não tenho mais razão de viver. O meu ainda está muito difícil. Agora eu vou ser amarga. E você, minha irmã? Qual é o nome que você dá para o seu ainda? Fracassada, frustrada, perdida. Ontem nós ouvimos que a Marta falou que nós somos filhas. Nós não somos perdidas, nós não somos fracassadas, nós não estamos aí frustradas, nós somos filhas. Deus nos abraçou e nos chamou: vocês são filhas de Deus. Nós temos um pai. Mas tem muita gente que se enterra numa situação difícil. Como você enfrenta os seus ganhos e perdas? Deus colocou uma Ruth na vida de Noemi. Ruth significa amiga, companheira, amizade. Espera aí, gente, deu um negócio aqui. Ruth apoiou Noemi para voltar para casa. Ela falou: eu vou voltar com você. Onde estão as Ruths que vão ajudar as Noemis aqui hoje? E eu não estou falando no sentido só de nora e sogra. Eu estou falando de mulheres que vão ajudar outras mulheres. Mulheres que vão ser Ruth. Mulheres que vão ver a outra falando assim: vamos, vem aqui, querida, me dá o seu braço, eu vou te ajudar, nós vamos caminhar junta. Você não é mais sozinha. Não se impressione com o seu ainda. O seu ainda vai mudar. Você pode falar para mim: você está falando isso porque você não conhece o meu ainda, e nem você o meu. Ou você acha que o meu ainda também é fácil? Todas temos aindas difíceis. Minha irmã, Deus está falando para você: creia. Creia, porque o ainda vai mudar.
No tempo certo, Deus vai te mostrar que não é como o inimigo te fez ver, mas é como Deus falou. Vou repetir. No tempo certo, Deus vai te fazer ver que não é como o inimigo falou, mas é como Deus te fez ver. Deus vai te dar uma visão para você ver. Para de se impressionar com o que você está vendo. Para, minha irmã, aguarda, o ainda vai mudar. Meu segundo ponto é uma mulher transformada, sabe ouvir o silêncio de Deus. João 11, 26. Diz assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Jesus tinha alguns amigos, Lázaro, Maria e Marta. Era um lugar que ele gostava de estar. Sabe aquele lugar que você gosta de ir? Que você pode ser você mesmo. Esse lugar que você não vai só para dar. Sabe, tem lugar que você vai só para dar. E você tem que dar, e você tem que dar. Naquele lugar não. Naquele lugar Jesus podia ser Ele mesmo. Eles eram amigos dele. Ele podia descansar, ele podia só ficar ali e descansar. As irmãs mandaram um recado para Jesus. Jesus, Lázaro está doente. Gente, apesar de Jesus ser amigo deles, Jesus deixou elas no silêncio. Ele não mandou nenhuma mensagem para elas. Aguarda que eu estou chegando e vou fazer, espera. Não. Ele não respondeu nada. Ele ficou em silêncio, porque ele sabia o que Deus ia fazer. Ele não se apressou. Deus não se apressa. Ele não tem pressa para dar resposta para você. Ele tem o jeito dele, ele tem o tempo dele. Ele quer fazer do jeito dele, não do seu jeito. Não você pedindo resposta para Deus. Ele ficou em silêncio até o momento dele voltar. Deus pode confiar em você dessa forma? Ele pode ficar em silêncio com você? Ou você ainda está pedindo uma resposta para Ele? Sempre queremos respostas, mas Deus nem sempre responde. Deus trabalha do jeito dele, e na maioria das vezes Ele não vai responder. Ele vai falar: você vai ter que confiar em mim. Teve uma vez que aconteceu comigo assim, que Deus me respondeu muito rápido. Foi a única vez. Era janeiro de 20. O Rui tinha descoberto, que estava com câncer. Só que ele não conseguia marcar consulta em lugar nenhum. E no lugar que tinha um convênio nosso, demorava 4 meses. E o que é 4 meses, gente, para quem está com câncer? E eu estava muito desesperada. E eu saí da minha casa e eu falei assim: Deus, eu vou no mercado. E o Senhor vai mandar alguém para orar por mim lá. E eu fui no mercado. E quando eu estava no mercado pegando as minhas coisas, eu ficava olhando ver se via alguém, Peguei as minhas coisas e não aparecia ninguém. Eu falei: Deus, você vai me deixar no vácuo, Aí peguei tudo, falei: Deus, e agora? Eu já peguei tudo que eu precisava. E Deus falou para mim assim: vai pegar frios. Ai, gente, como a gente é com Deus, Ainda eu falei para Deus assim: mas Deus, eu não gosto de pegar frios aqui. Aí Deus falou para mim assim: vai pegar frios. E eu fui lá, peguei uma senha e fiquei lá esperando. Falei: bom, vai aparecer alguém. Vai aparecer alguém aqui. Estou lá esperando na senha, gente. Vi uma irmã que eu conhecia de quando eu era nova, amiga da minha mãe. Essa mulher é do círculo de oração. Ah, gente! Não era qualquer pessoa! Quando eu vi aquela mulher, eu falei para ela assim: oi, tudo bom? Abracei ela, eu gosto muito dela.
Ela falou, tudo bom. Eu falei, olha, você veio aqui para você orar por mim. Ela falou assim, ah, é? Eu falei, é. Mas eu fiquei com medo da mulher orar comigo no mercado, né, gente? Porque eu estava tão chorona. Eu falei assim, ó, me dá seu telefone. De noite, se você puder, você me liga. Né? E aí você ora por mim. E nada essa mulher ligar. Eu falei, Senhor, não vai ligar. Quando ela me ligou, eu estava indo buscar o Rui, que o Rui estava vindo de Campinas na estação. E ela ligou, eu estava na garagem e a ligação caía. Falei, nossa, meu Deus, quanta coisa, né? E aí eu peguei, saí na rua, parei num lugar lá. E de lá eu liguei para aquela mulher. E ali naquele lugar, Deus falou tudo o que eu estava precisando ouvir, para acalmar o meu coração. Eu passo naquele lugar lá hoje e eu falo assim, esse é o lugar que Deus fala. Eu criei um altar naquele lugar. Aquele lugar para mim é o lugar que Deus fala. Você tem lugares assim na sua vida? Lugares que você cria, que você sabe, nesse lugar Deus fala. São altares que a gente cria. E depois disso, Deus ficou em silêncio por quase 5 anos. Como você lida com o silêncio? Há exceções, sim. Mas a maior parte do tempo não. A maior parte do tempo ele vai ficar em silêncio. E tem uma razão para ele estar em silêncio. Deus fica em silêncio com quem ele tem intimidade. Com quem não precisa ficar buscando resposta direto dele. Um amigo íntimo, ele tem liberdade de ficar em silêncio com o outro. Quando você está em casa com seu esposo, com uma colega bem amiga sua, que você vai na casa dela, você não tem necessidade de ficar falando o tempo todo. Você pode ficar quieto. Isso é intimidade. E é isso que Deus está falando. O silêncio de Deus é intimidade. Deus quer ter esse tipo de relacionamento conosco. Quando você estiver vivendo o silêncio de Deus, saiba que Ele confiou algo mais íntimo possível para você. Se Deus te deu o silêncio, louve-o. Quando entendermos que o silêncio de Deus é uma resposta, saberemos que isto é um sinal da sua intimidade. Aí Jesus, lá na história do texto que a gente leu, ele quebra o silêncio e vai lá se encontrar com Maria, Marta. Lázaro já estava morto. E Jesus chega lá. Chega lá e Marta fala para ele, Jesus, Lázaro morreu. Jesus fala para ele, onde que ele está? Está lá enterrado já. Vamos lá, Marta. E Marta já começa a querer interromper o que Deus quer fazer. Não interrompa o que Deus quer fazer. Às vezes você olhou para aquilo e você achou que aquilo está morto. Mas Deus quer dar vida. E Deus vai lá e fala, vamos, tira essa pedra. E Marta fala assim, mas Jesus está morto há 4 dias, ele está fedendo. Jesus vai falar para ela assim, gente, se eu fosse Jesus eu falava, Marta, fica quieta. Você está atrapalhando o que eu quero fazer. Mas Jesus era bom demais, né, gente? Eu não ia falar isso para ela. Jesus, ele não se importa com o fedor de Lázaro. Ele não se importa com a podridão de Lázaro. Ele não se importa com tudo aquilo que está acontecendo dentro daquele túmulo. Ele quer ressuscitar Lázaro. E ele vai, Lázaro vem para fora. Há uma ligação entre essa história e a história de Jacó. Jacó estava vivo, mas morto por dentro. Lázaro estava morto fisicamente. Jacó estava morto por dentro, porque ele não conseguiu pegar as promessas de Deus e trazer para ele. Lázaro morto. Nessas 2 histórias, Jesus fala assim, sai para fora e vem viver. Quando Jacó soube que José estava vivo, ele saiu da tenda. Ele saiu do lugar morto que ele estava. Porque quando ele falou, meu filho morreu, ele ficou dentro da tenda e falou, eu não vou sair daqui mais. Acabou.
E Jesus, quando ele ficou sabendo, Jesus então fala assim: vem para fora agora, Jacó. E é a mesma coisa com Lázaro. Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Minha irmã, Jesus está falando para você: vem para fora. Para de ficar impactada, para de ficar, eu não tenho mais solução, a minha vida não tem mais solução, o meu ainda está muito difícil. Para de ficar desse jeito, para de ficar presa no ainda. Deus está falando para você: sai para fora. Meu terceiro ponto: uma mulher transformada não teme o ainda. Muitas vezes a gente pensa que a gente não deveria viver os aindas da vida. Porque afinal nós somos cristãs, não é mesmo? Mas a Bíblia nunca prometeu uma coisa dessa. Ela nunca prometeu que a gente não ia passar por isso. Os aindas fazem parte da vida. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de aindas. Mas no ainda nós temos uma promessa. Jesus falou assim: eu estarei com você todos os dias da tua vida. Quantos dias ele falou que vai estar? Todos os dias ele vai estar. Jesus estava no barco com os discípulos e veio uma tempestade muito forte. Jesus estava lá dormindo, os discípulos desesperados, achando que aquilo era o fim, que aquele ainda era o fim. E olha que aqueles homens eram pescadores, mas eles estavam com medo. Sabe, minha irmã, o barco com Jesus balança. Ele não afunda, mas ele balança. Tem uma musiquinha muito antiga que fala assim, ela tem uma teologia errada: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Não vai, tem ainda, o barco balança. Sabe naqueles filmes que você vê, que tem uma tempestade violenta e o barco levanta lá em cima e o barco cai, e você pensa que acabou, daqui a pouco vem de novo e ergue o barco e cai. O barco não afunda, mas o barco balança. O barco está na tempestade, mas sabe o que dá segurança? É Jesus no barco. O seu ainda balança, mas não te afunda. E Jesus está lá dormindo no barco. Gente, até Jesus dormindo, Ele está ensinando para a gente. Ele fala, ele ensina assim: o filho descansa no meio da tempestade. O filho descansa porque sabe que o pai está cuidando do barco. O filho descansa porque sabe que o pai está cuidando do ainda. O filho descansa porque os olhos deles não estão no ainda. O filho descansa porque o ouvido dele está nas promessas que Deus falou. Vou te mostrar outro ainda. Jesus morto no túmulo. O ainda era de desespero. Os discípulos pensaram: e agora? Sabe aqueles momentos que você tem vontade de sentar no chão e chorar? O seu ainda está muito difícil, né? E você fala assim: eu vou sentar aqui, vou chorar, nunca mais vou sair daqui. E você senta nesse chão e você fala: e agora? Eu sei que há mulheres aqui, que o seu agora está muito difícil, que o seu agora está desesperador. Eu sei. Mas minha irmã, Deus tem uma palavra para você hoje. Deus tem uma palavra para você. Você já pensou como que os discípulos se sentiam? Gente, eles andaram 3 anos com Jesus. Eles dedicaram a vida para Jesus. Jesus tinha cativado o coração deles. Jesus era tudo que eles tinham. Eles não tinham mais para onde voltar. Eles não tinham vida fora daquilo. Aos olhos dele, o ainda era de morte, de fim. Você tem olhado para o seu ainda desse jeito? Com um olhar de morte, de fim? Você está falando: morreu, acabou. Enquanto os discípulos olhavam para o ainda e falavam: acabou, Deus estava olhando aquele túmulo, e Deus estava falando: esse túmulo está gerando vida eterna. Onde eles viam morte, Deus estava vendo vida. Olhar com a perspectiva de Deus é melhor do que a nossa.
Deus está olhando para o seu ainda e está falando, e está vendo vida, e está vendo esperança, e está vendo restauração, e está vendo recomeço. Para de falar através da sua perspectiva e começa a falar através da perspectiva de Deus, porque a perspectiva de Deus não é a sua. Os céus ainda não deram a palavra final, o que Deus falou ainda está valendo. Eu quero ler o texto de novo que a gente leu no começo, Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Esse texto ele tem uma revelação muito grande. Pensa no seu ainda. Pensa no seu ainda. Você consegue se alegrar no seu ainda? Esse homem está ensinando a gente a se alegrar. Ele estava falando, ainda que eu não tenha mantimento nenhum, ainda que a minha lavoura esteja morta, ainda que eu não tenha animal nenhum, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele fala assim, Ele, o Senhor soberano, torna os meus pés como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. A corça é um animal veloz, e ela tem umas garras de precisão. Ela é um animal que corre com precisão, e por isso ela pode fugir para as montanhas. E ela corre, e na mesma passada que ela pisa na pata da frente, ela pisa traseira, porque ela tem precisão para andar. Deus está falando para você, eu vou te dar precisão para você andar. Esse texto está falando que quem torna os nossos pés como os da corça, não somos nós, é Deus. Deus que faz isso. Para a gente se esconder nele. Quando a gente faz isso, Ele torna os nossos pés como os da corça. E nos leva para lugares altos, para que a gente busque a ajuda dEle. Nesse lugar alto, nós vamos ter um novo panorama. Nós vamos olhar a situação de um novo jeito. Quando você olha para o seu ainda. Quando você olha para o seu ainda. Pensa no ainda. Estou pensando no meu. Quando você olha para o ainda. Ele está falando, eu todavia me alegrarei. Aí você está olhando para o seu ainda. Aí você começa. Só para te adorar. Canta comigo, minha irmã. E fazer teu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Você está no ainda. E você começa a adorar a Deus. Só para te adorar. Sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai tornar os seus pés como os da corça. E vai te tirar do ainda. E vai te levar para um lugar alto. Deus vai transformar o ainda, quando você olhar para Ele de frente, não com a visão tua, com o que Deus falou. Fecha os olhos, abre os ouvidos, eu vou buscar o que Deus falou, a Rosa falou sobre isso. Eu vou buscar todas as promessas que Deus falou, eu vou me agarrar a ela, eu vou olhar para o meu ainda e vou falar para Ele, você não vai me vencer, no meu ainda, eu vou louvar a Deus, e quando eu louvar a Deus, Deus vai me trazer para um lugar alto, e nesse lugar alto eu vou conseguir olhar com os olhos, perspectiva de Deus. Amém, aleluia. Minha irmã, uma mulher transformada transforma.
texto da nossa conferência é: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mulher transformada transforma. Você precisa transformar as pessoas perto de você, as pessoas perto da sua casa, do seu trabalho. Imagina se eu transformo 20 pessoas, e essas 20 transformam mais 20, e a outra mais 20, a outra mais 20, e você mais 20, e você mais 20, e você mais 20. Quantas mulheres não vão ser transformadas? Nós precisamos transformar as pessoas que estão perto de nós, amém? Nós precisamos guardar a vida umas das outras. Precisamos abraçar e falar: eu estou com você. Não menospreze a dor da outra. Quando a outra te contar algo: eu já passei por isso. Não faça isso, minha irmã. Não faça isso. Pega no braço dela e fala: olha, já fez os exames, querida? Já fez tudo, você podia? Eu vou estar com você. Mulher transformada transforma. Nós não estamos carregando qualquer coisa. Nós estamos carregando um Deus poderoso. Um Deus que fez os céus e a terra. Um Deus que abriu o mar. Um Deus que andou na fornalha. Um Deus que fez uma pedra matar um gigante. Um Deus que se tornou homem para morrer no meu e no seu lugar. Um Deus que ressuscitou. Um Deus que enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Você acha absurdo isso? Absurdo é Deus. Deus é absurdo que fez uma moça virgem ficar grávida. Absurdo é Deus. Deus é absurdo. O seu ainda, minha querida, não é nada para Deus. O seu ainda, Deus pode mudar. Fica de pé comigo, por favor. Há mulheres aqui que não acreditam mais no que Deus pode fazer. Você está tão machucada, você está tão desiludida que você falou para você: o meu ainda é muito impossível. Mulheres que estão sem forças, cansadas para enfrentar o ainda. Mulheres que não estão aguentando ser esmagadas por Deus. Mulheres que perderam a visão do milagre. Mulheres que não conseguem mais se lembrar das promessas de Deus. Mulheres que estão arrependidas por uma decisão e não sabem mais como voltar para Deus. Você perdeu o caminho que você estava e você está perdida. Há um Deus aqui hoje de braços abertos, dizendo para você: filha, volta para casa. Eu te chamei pelo nome. Aguenta, filha, eu estou com você todos os dias. Eu estou te provando. Eu estou com você. Feche os seus olhos. Pai, agora em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Pai, toca cada mulher agora. Toca, Jesus. Toca com as tuas mãos no íntimo, naquele lugar que o Senhor tem acesso. Pai, libera essas mulheres para sair para fora agora. Sai para fora agora em nome de Jesus. Sai para fora, vem olhar com a visão dos céus agora o seu ainda. Em nome de Jesus. O Senhor está renovando mulheres aqui agora. O Senhor está renovando não apenas a sua visão. Deus está te renovando, está falando para você: eu quero te derramar de novo o meu Espírito.
Eu quero aquecer o seu coração. Não tenha medo do silêncio de Deus, minha irmã. Deixa Deus fazer as coisas na tua vida. Vai ser luz. Vai ser luz. Você é luz e sal da terra. Vai curar mulheres. Vai curar mulheres. Sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Cheias do Espírito Santo de Deus.